O escritório da ONU para Direitos Humanos denuncia a repressão na Venezuela após a eleição deste fim de semana, pede transparência no sistema de apuração e cobra investigações contra violações de direitos humanos. Ao menos 7 mortes relacionadas a eleições na Venezuela ocorreram desde a noite do domingo. Novos protestos foram convocados no país pela oposição, que se declara vencedora após após essa nomeação questionada de Nicolás Maduro. A maioria das mortes ocorreu durante os protestos contra a nomeação de Maduro. Os números de mortos foram contabilizados pelo UOL com dados da Pesquisa Nacional de Hospitais e da ONG Fórum Penal. Abre uma aspa aqui para Volker Turk, alto comissário da ONU para Direitos Humanos. Estou extremamente preocupado com o aumento das tensões na Venezuela, com relatos preocupantes de violência desde a eleição do último domingo. Jamil, jogo a palavra para você. A gente tem o Carter Center dizendo que as eleições não foram democráticas, fazendo uma extensa lista de problemas que aconteceram no processo eleitoral venezuelano. O Lula dizendo que não viu nada de anormal e a sua coluna mostrando aí a percepção da ONU sobre a violência que está acontecendo no país. Raquel, vamos lá. O governo brasileiro tem uma estratégia que é justamente usar a eleição na Venezuela para tentar normalizar a situação da Venezuela com o mundo, desfazer essa crise de instabilidade profunda que é gerada justamente pelos refugiados e imigrantes venezuelanos, que no total são cerca de 7 milhões e 700 mil pessoas, desses 7 milhões e 600, 6 milhões só na América Latina, ou seja, é obviamente um foco de instabilidade. E sim, o governo brasileiro tenta usar ou tenta aproveitar esse momento para tentar normalizar essa situação. Agora, o fato de existir essa estratégia, porque a outra não tinha funcionado, qual tinha sido a outra, pressionar, sufocar, tentar basicamente derrubar o governo Maduro, como aquilo não tinha funcionado no caso do Donald Trump com o Bolsonaro, a nova estratégia, então, portanto, é justamente a de usar as instituições para fazer essa transição. Agora, Raquel, dizer que há uma normalidade é achar que a eleição está acontecendo na Suécia. A eleição não está acontecendo na Suécia. A eleição está acontecendo num país que, por 20 anos, teve, obviamente, seríssimos problemas de direitos humanos. O relatório, o presidente até pode criticar a imprensa. Agora, eu gostaria que ele, então, transferisse também a mesma crítica ao Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, porque é o Alto Comissariado que trouxe um informe, uma declaração ontem extremamente dura, inclusive fora do padrão, porque, obviamente, a ONU precisa manter algum tipo de diálogo, algum tipo de espaço para a diplomacia, e ali não teve nenhum espaço para a diplomacia, acusando o governo Maduro de repressão, dizendo que existem centenas de detidos, inclusive crianças, e fazendo a cobrança por transparência. Quando o presidente Lula diz, basta ir à justiça, o que ele está colocando é que a justiça na Venezuela é imparcial. Será? Será que a justiça na Venezuela tem a capacidade de forma imparcial, julgar um recurso da oposição? Então, tudo isso são perguntas extremamente importantes. O Carter Center e a ONU juntos, obviamente alguém poderia dizer, não, mas isso é tudo, como eu tenho lido muito lugar, isso é tudo obra da CIA, isso é uma manipulação do governo americano, etc. Olha, então vamos lá. Se a gente quer então descartar, por exemplo, o Volker Turk e as declarações que ele deu sobre a Venezuela, a gente vai ter que descartar o mesmo Volker Turk quando ele falar de Gaza, como ele já falou, como ele já denunciou crimes em Gaza. Ou seja, precisamos um pouco de coerência. Então, se vale para Gaza, precisa pelo menos considerar que de repente vale também a mesma, vamos dizer assim, análise, o mesmo trabalho feito em relação à Venezuela. O que acontece de uma forma muito clara é que a crise na Venezuela
coloca o governo brasileiro numa situação de teste, eu diria até o maior teste da diplomacia brasileira desde o início do governo Lula. Porque, obviamente, a crise emite perguntas muito claras. Até que ponto nós vamos, de fato, defender regimes democráticos? Até que ponto existe um compromisso com o Acordo de Barbados de outubro de 2023 para estabelecer um processo transparente? E até que ponto o governo brasileiro está disposto a atuar justamente para desarmar essa instabilidade na região? É um desafio, não há nenhuma dúvida que o governo Maduro, a situação na Venezuela, a situação de instabilidade na Venezuela coloca, ao meu ver, o maior desafio à diplomacia brasileira desde o início do governo Lula.